Fala, meu queridão, canal Bad Draw na área com seu boné do Goku. Meu irmão, esse boné aqui, deixa eu ver aqui a câmera aqui enquanto eu te mostro. Esse boné aqui, relíquia. Eu lembro de onde é que eu encontrei. Ah, encontrei ele numa loja aqui de... Uma loja que tem aqui em frente de casa, enfim. Você que gosta de Dragon Ball sabe, é uma relíquia, cara. Deve estar até meio sujo aí e tal, mas... Enfim, é o Goku na frente de uma esfera do dragão, aquela de 4 estrelas, enfim. Mas seja como for, você está no canal 5 estrelas, que é o canal Bad Draw, certo? E hoje a gente vai resolver a questão de que nem o Wix Studio, tá? E nem o editor X do Wix lançaram paginador. Cara, o que somos nós, né? Construtores de disposição em repetidores sem um paginador. Aqui, ó, se você olhar, em interativo, nós temos aqui a barra de paginação. Ela é uma velha amiga de quem produz conteúdo ligando o dataset, né, num repetidor. De maneira muito simples, você liga uma lista, né, você cria um repetidor em lista, e essa lista ela tem um paginador. Você normalmente bota aqui aqui em decorativo, né? Decorativo no interativo, você bota um paginador para você poder andar entre os resultados da lista. Você liga esse paginador no dataset e tal, e aí você vai navegando ali, tá? De maneira muito simples. Não sei nem se eu tenho um banco de dados aqui. Tem aqui dados suplementares e tal, mas deve ter alguma coisa nesse sentido. Então, se eu pegar aqui, você vê como é prático, né, usar. Então, a gente teria que criar uma solução prática também para o editor Studio, né, para o Wix Studio, que a gente pudesse fazer alguma coisa nesse sentido. Eu vou ligar aqui em dados suplementares, não sei nem se tem dado lá, tá, gente? Né? Essas coisas assim. Então, liguei aqui, ó, o repetidor, se tiver, ele vai aumentar essas quantidades, foi para um só, então não tem dado lá não, mas é bem isso aí mesmo. É ligar e navegar ali. Aqui em avaliações também não tem, enfim, é um banco de dados vazio, dados suplementares. E tem esse www aqui também, eu não sei o que eu vim fazer, mas aqui tem, tá vendo? Em www tem. Então, se a gente troca aqui essa configuração, vamos lá para www, ele vai reclamar aqui, a gente vai ligar o repetidor lá no dataset de novo, ó. E aí ele vai botar um monte de resultado, tá vendo? Só que eu defino, por exemplo, que o repetidor deve mostrar 3 por vez. E onde que ficam os outros, né? Na possibilidade de navegar. Aí a gente liga o paginador ali no dataset, ó, tá vendo? Bem fácil. E a gente consegue navegar entre esses resultados, entendeu? Então essa é a lógica de você ter um paginador. E por algum motivo, eu acredito que no futuro eles tragam, né, esse paginador, o editor X não tem, tá? A gente vai olhar lá já já. Só mostrar aqui para você até o fim, né? Vê que tem alguns nomes de cidade aqui, ó, Sítio de Abadia, né, e tal, Taquaral de Goiás. Eu vou aqui pro 2, ó, e você vê que ele vai navegando, ó. Então a gente precisaria criar essa... Logicamente, não ficou igual, tá aqui, não ficou igual, né? Eu criei com a minha perspectiva de criação de uma coisa dessa. Você vê que aqui, ó, eu clico e ele vai pro 11, pro 12, ele vai mostrar o 13, no meu lá não é assim, tá? Você vai ver que eu criei um pouquinho diferente. Mas vamos ver aqui, ó. Isso aqui é um repetidor também, ó, mostrando e-mails e tal. Nada muito sofisticado, é só para você entender que, assim, eu tenho 500 registros, tá? 100 registros, por aí. E eu preciso navegar. Eu procuro aqui, ó. Eu não tenho aquela interativo, tá? Eu procurei tudo, pode ser que tenha e eu não tenha encontrado. Pronto, eu assumo até isso aí, ó. Eu não encontrei, mas... não encontrei de verdade, já procurei várias vezes. E antes de procurar aqui no editor X, no editor Studio, né, do Wix Studio, procurei também no editor X. Procurei aqui em entrada, ó, não achei, certo? Barra de paginação, barra de progresso tem, mas não tem a barra de paginação. Aí eu fui muito tempo, falei, vou resolver essa questão, porque uma hora ou outra eu vou precisar disso em algum sistema, tá? Eu não vou produzir aqui com você essa barra, mas eu vou te mostrar o funcionamento e te mostrar como tá fácil você usar dentro do que eu fiz aqui, tá? Deixa eu te lembrar, eu tenho cursos publicados na Udemy, tá? Eu produzi um curso básico te mostrando aí como que o JavaScript se adaptou a esse ambiente do Wix, produzindo aí o framework Velo,
que a gente usa aqui dentro do Wix, que é todo baseado em JavaScript, bem tranquilo de usar, tá? Bem parecido com jQuery, se você já estudou programação aí, muito parecido, tá? Aí eu tenho cursos também mais avançados ali dentro que te mostram cases reais de utilização de bancos de dados do Wix, tá bom? Então, a gente dando... E tá lá na Udemy, os links estão aí abaixo. É isso aí. Bom, seguimos aqui então e vamos entender esse processo. Dentro do editor X, tá? Se eu clico aqui, ó, nessa parte de codificação, ó, você vê que não tem nada aqui, mas a gente programa no Wix IDE, tá? Que é um Visual Studio na web, né? Isso é uma inovação que o Wix Studio trouxe pra gente. Mas nada muito complicado, ainda continua aquela estrutura, pasta public, back-end e as páginas. Então aqui dentro de SRC, eu tenho as minhas pages e aqui está a minha página, ó, vazia. E aqui dentro de public, eu criei um arquivo chamado paginator.class.js das organizações Tabajara, ok? Tô brincando. Mas isso aqui é uma classe, tá? Criada na pasta public, ela se chama paginador, na classe se chama paginador, e ela tem um método construtor que inicia aqui e termina aqui. A gente tem dialogado muito sobre programação orientada a objeto aqui no canal e aqui não vai ser diferente. As classes, elas viabilizam para nós, programadores, a criação de cases muito próximos da nossa realidade, para que a gente possa, né, abarcar diversas situações, muitas vezes com uma resolução única. Tá? Porque uma classe ela recebe alguns inputs, e esses inputs oferecem para a gente o que a gente quer de maneira genérica. Então, por exemplo, eu construí uma classe paginador aqui que ela vai poder ser usada em qualquer sistema que você fizer. Porque a gente entende que o paginador ele é um conjunto de coisas. Ele é um dataset, ele é, né, basicamente ali, da maneira que a gente vai usar um repetidor, né, e botões dentro de um repetidor. Isso aí eu escapei aqui falando de você, ó, com você, mas se você olhar, eu criei um repetidor, tá? Se a gente for olhando os nomes que eu dei aqui, esse se chama rep paginador. Dentro do repetidor eu tenho botões, que esse aqui se chama btn página, tá? Então eu preciso desses caras. No Wix Studio a criação de datasets é um pouquinho diferente. Eu vou clicar aqui do lado de fora, eu vou vir aqui em conexões e você vai ver que eu tenho os meus datasets e eles ficam listados aqui, ó. Esse dataset se chama Comments Dataset. Se eu clicar aqui com direito em configurações do conjunto, você vai ver aqui as opções do meu dataset. E aqui eu tenho o nome dele, que se chama Dataset Lista. Então, já pegou esses três. O repetidor, o botão e o dataset. A classe lá está falando sobre eles no método construtor. Você vê que o método construtor recebe um dataset, quem seria? Né? Aquele que a gente acabou de ver, né? O dataset lista. Recebe um repetidor, que é o repetidor onde estão os botões. E o nome também, recebe também o botão. Lembre, aqui, entre a gente, comunidade BadDraw, eu utilizo esse cifrão antes do nome de variáveis que são componentes do Wix. Isso aqui não é uma obrigação, mas eu faço por convenção. Então, eu sei aqui que eu tenho que passar o dataset, não é o ID do dataset, e sim o componente dataset. Só que é o tamanho do paginador, tá? Se ele vai mostrar 10 itens, 5 itens, 6, isso precisa acompanhar também essa opção aqui do repetidor, que aqui o repetidor você diz número de itens. Então, normalmente precisa um número ser menor do que eu coloquei aqui, tá? Fica atento a isso se você for usar no teu sistema. A cor de marcação é a cor que ele fica marcadinho quando eu boto, tá? São 4 opções de cores aqui depois. A cor do texto quando eu marco, também a gente passa isso em hexadecimal. Se você não sabe o que é hexadecimal, é aquele jogo da velha, seguido de 6 números normalmente, que representa uma cor. A cor neutra é como ele fica quando ele não está marcado, e a cor do texto neutro, a mesma coisa, é a cor do texto quando não está marcado. Tá? Aí aqui dentro do método construtor, ó, eu inicializo os atributos da classe conforme o usuário passou. Então a instância da classe, né, é muito bacana que a gente esteja falando de programação orientada a objeto aqui, porque classe sim é uma coisa que a gente está falando aqui há menos de um ano dentro do canal BadDraw. Já falamos muito sobre funções, sobre requisições HTTP, sobre utilização de promise, mas agora a gente está aí full time falando de classes, tá? Então, isso aqui são os atributos da classe. Eu acho que começou a chover aqui, depois de uma onda de calor no Rio de Janeiro, vem chuvas muito fortes, a gente espera que o Rio de Janeiro fique bem, né? Já tivemos situações aqui de calamitosas,
E nessa hora a gente só espera que os nossos irmãos estejam seguros e em paz. Que o Papai do Céu coloque a mão sobre eles, não só nuvens. Mas Deus sabe o que faz. Então seguimos aqui. Então esses são atributos da classe. Lembrando, os atributos da classe normalmente são precedidos da palavra... Normalmente não, eles obrigatoriamente são precedidos da palavra this. Então quando eu defino o dataset da instância da classe, ó, this.dataset. This traduzindo do inglês significa isto. Então eu estou dizendo que nesta classe, esse dataset, né, a variável dataset, é o valor que o usuário passou no construtor. E eu faço isso até aqui embaixo. Né? E aqui são alguns valores, né, que a gente vai usar para questões de cálculo. A última página, primeira página, total de páginas, index group, tá vendo? E isso aqui já não dependeu do usuário, eu criei por mim mesmo. Então você viu que uma classe, ela também tem essa coisa. Eu posso ter dados que o usuário passa, posso ter dados que não. Tá? E aí eu chamo dois métodos aqui. O primeiro é o thisButtonController, tá? Que é o evento de clique do botão. Tá? Que quando a gente clica ali, ele navega entre as páginas. E essa função aqui que é fundamental, que se chama PaginatorController. E você está vendo que ele está recebendo um 1 aqui. Tá? E esse 1 significa que ele deve iniciar a partir do número 1. Ele sempre inicia a partir do número 1. Tá? E esse PaginatorController vai ser chamado outras vezes. Aí vai iniciar a partir do 10, a partir do 24, do 32. Esse número que está ali, ele marca o início. Tá? De onde a gente vai partir. Uma curiosidade, por que Button Controller, né, Paginator Controller também pode receber esse underline aqui, tá? Em JavaScript, como a gente não tem funções privadas, métodos privados na classe, normalmente, como programadores, nós comunicamos a quem está lendo o nosso código, através do underline, que esses métodos eles são exclusivos para uso dentro da classe. Que nenhuma instância da classe deve usar esses métodos para nada, entende? Por convenção. Então é uma comunicação. Por isso eu falo para você, o JavaScript é uma linguagem muito gentil, apesar dela não ser fortemente tipada, quer dizer, não te amarrar em muitas coisas, tá bom? Então a gente chama Button Controller, que vai criar lá embaixo, ó, o evento de clique do botão. Olha aqui que eu não pego o botão, mas eu pego o botão que o usuário passou. Lembra? This.botão. Vamos olhar lá em cima no método construtor. Existe um atributo chamado this.botão, que foi o botão que o usuário informou. Tá? A gente já vai criar uma instância da classe, isso vai clarear e você vai fazer como um Buda, assim, debaixo do sol, quando se ilumina, assim, e você vê o céu todo aberto, tá bom? Você vai entender tudo perfeitamente. Não esquenta com esse erro aqui, tá? Tem a ver com... Aqui ficou um erro do PaginatorController, porque eu botei o underline, isso deve aparecer em outros lugares também. Tá? Aqui, por enquanto, acho que é só isso. Tá? É porque ele não consegue enxergar esse escopo aqui do cifrão W, então passou esse erro aqui. Tá? Então eu estou dizendo que quando o botão é clicado, ele deve fazer algumas ponderações, tá? Eu não vou explicar para você esse cálculo aqui, para saber para qual página ele vai. Eu te recomendo que ao baixar esse código lá em baddraw.com/códigos, tá? Que você estude, que você veja aí, que você tente entender o processo. Não só a aplicação, mas que você tente entender o processo. Porque eu lembro que lá atrás, quando eu era um desenvolvedor bebê, ainda dentro da casquinha do ovo da minha mamãe dinossauro, certo? Eu encarei a criação de um paginador em PHP, eu achei hiper complexo, tá? Mas é importante que você entenda um pouco dessa lógica. Então tá aqui o evento do botão e também a decisão de para onde, né, em qual página ele vai, e algumas chamadas do PaginatorController. E aí tá aqui uma função também interna que marca, né, o botão que está ali sendo utilizado. E aqui a PaginatorController é quem vai fazer decisões acerca de se está indo para frente ou para trás, quantas vezes eu já andei para frente, quantas vezes eu já andei para trás. Mas essa é uma visão geral sobre a classe que sim, eu aqui reitero que você estude, tá? Mas vamos para um case real. Baddraw, baixei o teu código, botei lá na pasta public com o mesmo nome que você botou, ó, paginator.class.js. Aí eu tenho uma página, né? Vamos aqui para essa página que se chama paginador. E ela está assim, crua, mas eu quero usar esse seu paginador. O que eu teria que fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é importar a classe. Importe, a classe se chama paginador. Reitero aqui,
tá? Eu sou de reiterar muitas vezes, porque eu sei que nem todo mundo assiste todos os vídeos, ok? Então existe uma convenção entre programadores da linguagem JavaScript, que é uma recomendação também do pessoal que trabalha no desenvolvimento da linguagem. E isso não só para o JavaScript, mas para Java, para Python, para C++, para C Sharp, que as classes elas tenham a inicial maiúscula, tá bom? Para que você reconheça que é uma classe. Tudo bem? Então public.paginator, tá? .class, lembrando que esse .class eu também uso por convenção para que a gente reconheça que aquele arquivo é exclusivamente de uso de uma classe. Qual classe? Paginador. Tá? Então a gente importou a classe. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma instância da classe. Aqui dentro do onRed a gente vai instanciar a classe, ok? E como que a gente vai fazer isso? Né? Botei classe aqui, classe. A gente vai criar uma variável chamada paginador, tá? Assim com P minúsculo, tá? E paginador vai ser igual a paginador com P maiúsculo, abre e fecho parêntese. Quando eu abro e fecho parêntese, esse parêntese ele pede para mim, né? Faltou aqui a palavra new paginador. Ele pede para mim que eu informe os dados do método construtor, tá? Então se eu passar o mouse aqui, você vai ver, ó, que ele diz que eu preciso de dataset, repetidor, botão, ok? Vamos ver como é que isso é divertido? Divertido nesse sentido aqui, ó. Então, eu vou informar aqui que o dataset é o dataset lista. Olha que bacana. Quando eu sair aqui, deu uma vírgula, ó. Ele marcou de azul ali o repetidor. Ele está dizendo que ainda falta eu informar aquele repetidor. E aquele 2 pontos N significa que ele não reconhece o tipo desse dado. Então, ele diz que pode ser qualquer coisa. É um tipo genérico. Tá? O meu repetidor é o repetidor, vou ter que ir lá ver o nome, tá? Ele está com o nome de rep paginador, tá? Então olha como é bacana, a gente só está instanciando a classe, tá? Esse seria basicamente o seu trabalho, se você fosse usar a classe que o BadDraw criou. A gente tem ali o repetidor, tá? A gente tem o btn página, esse eu lembro o nome, tá? Quando eu dou uma vírgula aqui, ele diz que está faltando informar agora o tamanho do paginador. Eu vou dizer aqui que é 10. A cor de marcação, eu vou colocar aqui um azul, tá? 006699, tá? Agora ele quer que eu informe a cor do texto marcado. É um branco, né? Então F aqui 6 vezes. Tá? Vou informar agora também a cor neutra. A cor neutra é um branco, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? É um F aqui, é um branco, quer dizer 6F. Saiu ali de onde eu estava, classe. Ok? Terminando aqui já. Ok? Não fique ansioso. Aí ele está perguntando agora quem é a cor do texto, né? Que é, agora eu vou botar um preto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, só de fazer isso aqui, eu já criei o meu paginador. Ah, eu não queria que fosse um componente, eu também queria. Era mais fácil. Mas se eu tenho a classe, crio aquela situação ali, de um repetidor com botões, eu consigo hoje, dentro do Wix Studio, tá resolvendo esse problema. Vamos ver funcionando? Olha que bacana. Ah, como eu te disse, não está exatamente igual ao do Wix, mas está aqui, ó. 1, 2, ele está marcado ali com azul, ó, branquinho. Vamos navegar para o 2, ó. Tá vendo? Então a gente está navegando. E você vai reparar que o último botão aqui são 3 pontinhos, significando que há mais coisas à frente, né? O do Wix, se eu clicasse ali, o primeiro item aqui seria o 2 e o último seria o 10. Ele daria uma caminhadinha. Mas no nosso caso, olha como eu fiz. Se eu clico aqui, ó, o 10 ele passa a ser o primeiro e a gente abre paginação para frente. Aí eu posso voltar, ó. Então, ó, eu abro paginação. Ó. Quando eu clico ali, ó, e a gente está com 17, o 18 ele passa a ser o primeiro e a gente vai até o 25, entendeu? Qual foi a minha lógica? Mas isso aqui foi uma predileção minha ao criar esse paginador. E aí você vai ver que a gente vai até o final, a última página é a 42, tá? Ela não aparece aqui, mas ela aparece aqui, ó. Tá vendo? Então eu consigo ir e consigo voltar. E isso tudo fazendo uma classe, e para você que vai só copiar a classe, basicamente é só instanciar a classe, igual o BadDraw fez, tá bom? Meu amigo,
Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fiz com todo carinho, pensando na nossa comunidade, porque eu sei que essa é uma necessidade recorrente. E eu espero que você faça bom proveito desse código. Ele está lá em baddraw.com/códigos, tá bom? Um abraço, fica com Deus, que Jesus te abençoe onde quer que você esteja.